A gente está ao vivo agora. E aí, pessoal, muito boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos para o encontro aqui da Ampad. Nós estamos aqui dando início a uma série de discussões que vai, obviamente, conseguir comentar e, de alguma forma, também. Nosso objetivo é contribuir com a formação de vocês enquanto pesquisadores. Esse primeiro bate-papo, a gente vai acabar falando um pouquinho sobre inteligência artificial no contexto de pesquisa científica. Acredito aí que muitos de vocês já estão, obviamente, usando inteligência artificial no dia a dia de vocês, tanto na parte de planejamento, mas também na parte de escrita, até mesmo processo de submissão. E tanto eu quanto a professora Paula e o professor André, nós vamos comentar com vocês um pouquinho, especificamente, a perspectiva da inteligência artificial e, obviamente, também algumas dicas de publicação, tá? Eu sou o professor Ricardo Limonge, da Universidade Federal de Goiás, e atualmente estou como editor-chefe aqui da BAR. Eu vou passar a palavra agora para a professora Paula e para professor André, para eles poderem bater um papo com vocês, e na sequência eu volto também para conversar com vocês. E já adianto também, pessoal, fiquem super à vontade durante a fala da professora Paula e do professor André, para que vocês coloquem perguntas e dúvidas no chat, para que durante a nossa conversa nós possamos interagir também bastante. Professora Paula, fique à vontade. Obrigada, Ricardo. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre pesquisa no Brasil, sobre inteligência artificial na pesquisa. Hoje a gente tem um convidado especial, eu e o Ricardo, que é o André Fonseca, que é professor e pesquisador do COPEAD, e a gente tem trabalhado muito fazendo o uso de inteligência artificial na pesquisa, e a ideia é dividir isso um pouquinho com vocês hoje. Nós estaremos nos encontrando, a princípio, uma vez por mês, sempre com um tema diferente de pesquisa, pensando muito na missão das revistas da UNPAD, a RAC, a BAR, que é fomentar e ajudar o ecossistema de pesquisa no Brasil para que ele se desenvolva. Então, trabalhar a formação, as dúvidas, as questões de vocês. Como o Ricardo falou, a gente espera as perguntas de vocês no chat. Vamos ter o maior prazer em responder. Bom, queria começar, então, falando um pouquinho, né, desse tema grande aí, que é a inteligência artificial na pesquisa. A gente preparou uma agenda, a gente vai começar fazendo uma breve introdução sobre o tema. Vamos falar de origens e definições, de onde isso vem, como chegamos onde estamos hoje. Vamos falar, né, o tema mais importante do nosso encontro hoje, os impactos da inteligência artificial na pesquisa, a partir das etapas da pesquisa, e vamos falar muito de ferramentas e usos que podem ajudar vocês. Vou começar mostrando um vídeo e talvez alguns de vocês já tenham visto esse vídeo, e eu queria que vocês pensassem o que ele está fazendo aqui para a gente começar uma discussão sobre inteligência artificial, sobre as mudanças causadas por inteligência artificial. Então, vamos lá. Esse é um trecho de um filme icônico do Stanley Kubrick, que chama 2001, Uma Odisseia no Espaço. Quem não assistiu, eu recomendo muito, é um filme muito, muito interessante. E nessa cena, uma cena que eu gosto muito de usar em aula, porque eu trabalho com inovação, trabalho com disrupção. E nessa cena, o que está acontecendo? A gente tem um antepassado nosso que está pela primeira vez descobrindo o uso da ferramenta, né? Ele pegou ali um pedaço de osso, descobriu que aquele pedaço de osso podia funcionar como uma ferramenta que prolonga o corpo físico dele, dando habilidades que ele não teria sem isso. E esse é um momento tão importante na nossa história que a gente muda de era. A gente tem uma evolução tremenda como espécie, que provavelmente é um motivo importante da gente estar aqui hoje, de termos sobrevivido, porque a gente sai ali da base, quase ali do meio da cadeia alimentar, e nos tornamos nesse momento, para o bem e para o mal, os maiores predadores do planeta, uma posição que a gente ocupa até hoje, né? Com muito orgulho, como eu já disse, para o bem e para o mal. Então, o que aconteceu ali? A gente aprendeu a usar o nosso intelecto, a nossa mente, para superar as limitações do nosso corpo físico. E aí a pergunta, né, que eu vou deixar no ar para vocês é: será que a gente está vivendo alguma coisa similar nesse momento? Será que quando a gente pega todas as transformações que estão acontecendo pelo uso intensivo de tecnologia, que estão modificando a forma como a gente vive, como a gente se comporta, como a gente trabalha, como a gente estuda, como a gente faz pesquisa, será que a gente está também vivendo uma mudança de paradigma? Será que daqui 50, 100 anos a gente vai viver, vai olhar esse momento na história como um momento que a gente estava novamente se redefinindo como espécie? A gente não sabe, né? E aí a inteligência artificial é um elemento muito importante nisso, e uma das formas da gente pensar por que todo esse buzz, né? Por que todo esse impacto e ser um tema que está em todos os lugares hoje,
Pode ter a ver com o fato de que a gente está, naquele momento ali do vídeo, a gente estava aprendendo a usar o nosso intelecto para superar as limitações do nosso corpo físico, e agora, com a inteligência artificial, a gente está usando o intelecto externo para resolver as limitações da nossa mente. E como é que isso muda a gente como espécie? Como é que isso transforma? Que possibilidades que isso gera? Né? Falei um pouquinho de mudança de paradigma. A gente sabe que a gente precisa mudar de paradigma quando as anomalias se acumulam, quando a ciência, como a forma como a gente vê o mundo, começa a ser incapaz de explicar. E a gente tem uma série de anomalias se acumulando. Diante dessas transformações, a gente tem duas formas de ver. A gente pode. Humberto Eco falava muito nos apocalípticos e nos integrados, as pessoas que veem agora tudo vai ser resolvido, ou agora o mundo acabou. E geralmente não é nenhuma coisa nem outra. Como é que a gente se posiciona diante das mudanças? No passado, muitas pessoas muito inteligentes, em posições de destaque, pegaram as mudanças, as transformações e falaram: não, isso não vai acontecer, isso não é nada, isso é só uma onda, isso não vai ser importante, né? Como o Lord Kevin fez, logo depois do presidente da Digital. A ideia, e aí eu queria começar essa fala falando um pouquinho disso com vocês, porque é importante, é que a gente se permita sair da tenda onde a gente está, onde a gente se protege, para enxergar as coisas maravilhosas que estão acontecendo lá fora. Pode estar um frio tremendo, aí nessa foto está menos de 35 graus lá fora. Mas se a gente não se permitir sair, observar, se encantar com as coisas, a gente não vai aproveitar. A gente vai ver só problema, a gente vai querer imediatamente criar uma regulação, uma limitação. Claro que a visão crítica é importante, a academia é fundamental para que a gente tenha, exercite uma visão crítica do mundo, mas a gente precisa também entender. E a ideia um pouquinho aqui hoje é essa: a gente não tem resposta certa nenhuma, a gente tem um monte de pergunta boa. É explorar um pouquinho essas perguntas com vocês. E abrir a mente para pensar em tudo isso que está acontecendo, e que ainda vai acontecer muito com a nossa pesquisa e com as coisas que a gente faz. E aí eu queria contar três histórias para vocês muito rapidamente. Três histórias recentes, que falam um pouquinho de como é que a gente chegou aqui onde a gente está hoje, e o que que nos aguarda também. A primeira história é a história do AlphaZero. E ela começou em 2017. Em 2017, o AlphaZero, que é uma inteligência artificial desenvolvida pelo Google, derrotou o Stockfish, que até então era o programa de xadrez mais poderoso do mundo. O que que o AlphaZero recebeu como input? Basicamente, o prompt: você tem que ganhar, maximizar o seu número de vitórias sobre derrotas, e as regras do xadrez, que são regras. O xadrez é um jogo muito sofisticado, mas as regras, a princípio, são simples, né? Você entender quais são as peças e como elas se movimentam. Ele teve 4 horas para treinar jogando com ele mesmo, apenas jogando com ele mesmo. E 4 horas depois ele derrotou o Stockfish. Mais interessante do que isso, o fato de ter derrotado tão rapidamente o programa mais poderoso do mundo, que tinha sido treinado. Como é que o Stockfish foi treinado? Vendo humanos jogar. O AlphaZero treinou jogando com ele mesmo. E aí veio o Kasparov, que é um jogador, um xadrista muito famoso, e disse o seguinte: olha, o xadrez foi sacudido completamente. Suas raízes são modificadas pelo AlphaZero. Por quê? Porque como o AlphaZero treinou jogando com ele mesmo, ele pensou coisas, teve uma criatividade, uma imaginação que o Stockfish nunca teve, porque o Stockfish estava limitado pela visão humana do jogo, pela forma como a gente jogava. E depois disso, enxadristas do mundo inteiro começaram a aprender sobre xadrez, vendo o AlphaZero jogar, o que é muito interessante. A segunda história é a história da Alicina. Em 2020, o MIT anunciou que tinha descoberto, por meio de inteligência artificial, um antibiótico capaz de eliminar bactérias super resistentes. Como é que ele foi treinado, né? Como é que a inteligência artificial foi treinada? Com 2.000 moléculas conhecidas. E ele aprendeu atributos antibacterianos que são imperceptíveis para os humanos. Ele recebeu as moléculas, 2.000 moléculas, então um treinamento mais complexo do que o do AlphaZero, e começou a descobrir atributos antibacterianos que a gente não percebia, que a gente não sabe. Então, a questão toda é a seguinte: o antibiótico existe, a alicina, funciona super bem, mas a gente não sabe por que que ele funciona. Porque a gente não foi capaz de capturar todas as nuances que a inteligência artificial foi. Esse é o segundo momento, 2020. O terceiro momento é o famoso GPT, né? Que começou a ter essa habilidade de conversar com a gente, né? E aí escreveu até esse texto aí para os filósofos humanos, falando que
né, as questões são importantes, como ele se sente em relação às nossas questões, e que ele não é uma máquina de racionalizar como a gente, né? Então, o modelo generativo, o que que ele tem de diferente? Em vez de você dar uma tarefa particular para ele, que é ganhar um jogo ou criar um antibiótico, ele é capaz de gerar respostas diferentes para diferentes inputs. E aqui também a gente não sabe exatamente o que que aconteceu nesse treinamento do modelo. Mas tem uma coisa que é interessante, e que aí eu lembro sempre dessa frase do Wittgenstein, que o que que o GPT vai entregar para a gente? Ele vai entregar a resposta que faz mais sentido, como sequência daquelas palavras. Então, a filosofia subjacente é de resemblance, similaridade, que aquilo seja a continuação mais provável para uma pergunta que alguém fez. Como se você estivesse conversando com alguém que leu tudo, que já viu tudo e que sabe tudo que a gente escreveu, que a gente já produziu. A gente chama isso de inteligência, mas será que isso é inteligência mesmo? E aí a gente tem que se perguntar, e somos cientistas, a gente precisa se perguntar o que são as coisas, né? Qual é a definição das coisas, qual é a origem delas, como elas podem ser compreendidas, definidas, controladas. A pergunta que fica aqui, ninguém vai. A gente entende o que é artificial, mas o que é inteligência? Né? E aí eu queria trazer uma história para vocês, que é o seguinte: imagina que você está na sala de espera para uma entrevista de emprego de uma consultoria, você vai ser entrevistado a seguir, e sai da sala um conhecido seu. Ele sai falando da entrevista, não, foi legal, foi difícil, pô, me fizeram uma pergunta que eu nunca tinha pensado. Aí você fala, fizeram uma pergunta para mim sobre por que que as tampas dos bueiros são redondas. E, poxa, eu não sabia. Mas aí eu entendi, eu saquei, assim, na entrevista, que o que a entrevistadora queria não era que eu desse a resposta certa necessariamente, eu queria ver como é que eu ia raciocinar em cima daquilo. E eu fiquei pensando, será que é redonda para poder rodar mais fácil, ou para não poder cair, se perder lá dentro? Eu acho que eu construí um raciocínio bom, eu acho que eu fui bem na entrevista e tal, boa sorte para você, e aí o teu amigo vai embora. E aí você se vê parado nessa sala de espera para o emprego que você quer, sabendo uma potencial pergunta que você vai receber lá dentro. O que que você faz? Né? Algumas pessoas sentiriam a tentação e cederiam a ela de entrar no Google, né, um buscador, e perguntar, tá bom, entrevista de emprego, tampa de bueiro. E se você der essa busca, fizer essa busca, né, pergunta sobre por que as tampas de bueiro são redondas para o Google, ele vai te responder que essa é uma pergunta muito comum feita em entrevistas de consultoria, justamente porque é uma pergunta que poucas pessoas sabem a resposta, e não é muito importante saber a resposta certa, mas que é uma pergunta que permite que o teu avaliador consiga entender o fio da meada, como é que você constrói o seu raciocínio. E aí ele vai te dizer, olha, então a pessoa quer entender o teu raciocínio, então você pode dizer, tem essa questão dela rodar, para ela ser mais fácil ser transportada, tem a questão de não cair no fundo de alguma coisa, fica mais fácil e tal. E aí você lê isso tudo, se preparou para a sua entrevista, chegou lá, entrou na sala, a entrevistadora te pergunta, você podia conversar comigo um pouquinho e me explicar por que que as tampas de bueiro são redondas? E você vai fazer exatamente esse raciocínio. Em vez de você dar a resposta objetiva, você vai falar assim, olha, vou pensar aqui, né, e vai fazer uma simulação de resposta. Eu acho, talvez seja, porque pode rodar e tal. E aí a pergunta é, duas perguntas, né? Primeiro, faz diferença para o entrevistador você que leu a resposta, que, né, deu uma colada antes ali e aprendeu como é que você respondia aquilo, mas não sabia antes. E o seu amigo que raciocinou de uma forma natural na hora? Faz diferença em termos de inteligência? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, fazendo ou não diferença, o seu entrevistador, a sua entrevistadora ali na foto, ela é capaz de perceber essa diferença? Provavelmente não, né? E aí, por que que a gente está contando essa história toda? Porque o que a inteligência artificial generativa faz é exatamente o que essa segunda pessoa faz. É exatamente o que a pessoa que eu contei essa história faria. Ela consegue parecer que está raciocinando como a gente raciocinaria, não porque ela está raciocinando, mas porque ela já consumiu aquela informação toda, da forma como a gente raciocina. Então, a ideia agora, nesse início, é conversar um pouquinho com vocês sobre o que está por trás
da IA generativa, da inteligência artificial generativa. Como é que esses raciocínios acontecem dentro dessa pergunta que fica, que vai continuar, tá? Como eu falei, a gente não vai ficar dando resposta aqui, a gente vai fazer as perguntas, se isso é inteligência ou se não é. Mas vamos desvendar um pouquinho o que está por trás dessa cortina da inteligência artificial, e aí vou passar a palavra para o André continuar falando. Obrigado, Paulo. Essa pergunta do que está por trás das cortinas é interessante porque aquilo que está por trás das cortinas é talvez o que oferece as maiores possibilidades de utilização da pesquisa acadêmica. E, enfim, então é muito oportuno descrever o que acontece de fato dentro de um modelo de linguagem. A primeira coisa que foi desenvolvida e que permite que esse modelo de linguagem consiga reproduzir o próprio raciocínio que leva a uma resposta, a ponto de parecer estar construindo esse raciocínio naquele exato momento diante dos seus olhos, é a possibilidade, o primeiro avanço foi a possibilidade de representação do significado das coisas, representação computacional do significado, daquilo que é dito na linguagem. E esse é um artigo de 13, que é, vamos dizer assim, uma forma de representação do significado de uma palavra que foi muito bem sucedida, político chamado word-to-vec, palavra para vetor, que possibilita que você represente o sentido de algo através de um vetor, que é uma sequência de números, uma lista de números. Vocês podem olhar que são pessoas do Google que publicaram isso. Tá? Mas o word-to-vec, basicamente, o que esse algoritmo, vamos dizer assim, permite, você dá para o algoritmo um corpus de texto, um conjunto de texto grande, ele vai, a partir da relação entre as palavras, encontrar uma forma de representar o significado de cada palavra dentro daquele conjunto de texto que se forneceu por um vetor, uma sequência de números. Então, à direita, nessas caixinhas coloridas, cada quadrado desse seria um. Então, você representa isso. Agora, o que é interessante é que, depois que você representa cada palavra desse conjunto de textos que você forneceu para o algoritmo, você representa isso vetorialmente, representa isso, de novo, o sentido de cada palavra. Dá para a gente imaginar que a gente conseguiria plotar cada vetor desse espaço de n dimensões. Aí, eu estou fazendo depois, né? Tem uma representação de dimensões para poder visualizar, mas você imagina que cada palavra corresponde a um vetor de muitas dimensões, tá? 300, 500, 700 dimensões. Mas pensando no plano, o que é interessante é que depois que eu represento cada sentido de cada palavra vetorialmente, algumas propriedades muito interessantes geométricas começam a aparecer. Então, por exemplo, a palavra Apple, só voltar essa anterior, a palavra Apple, ela fica próxima da palavra laranja. Talvez voltar mais, se for possível. O anterior, tinha como voltar? Então, estiver tudo bem. Então, esse aí. Então, a palavra Apple, por exemplo, fica próxima da palavra laranja, próxima da palavra banana. Né? A palavra ônibus fica próxima, geometricamente, da palavra carro e trem. Então, é como se os significados fossem transformados em relações geométricas, relações matemáticas, que são muito, muito tratáveis por um computador. Então, o primeiro avanço que deu origem a todo esse movimento regenerativo é essa forma de representação. Então, avançando um pouco mais, por exemplo, o vetor que representa king, que é rei, né? O vetor que representa queen, rainha, se eu fizer uma subtração vetorial, por exemplo, queen menos king, tá? Esse vetor que vai de king até queen, por exemplo. Aí eu faço a mesma coisa e faço vetor de woman, que é mulher, menos o vetor de man, que vai dar aquele vetorzinho lá que vai de homem até woman, na esquerda aqui da nossa figura. E aí, puxa, os vetores são paralelos. Rainha menos rei é paralelo a mulher menos homem. É como se o sentido que vai do masculino para o feminino nas palavras fosse um sentido único, uma direção única dentro desse espaço de representação de significados. Olha só que interessante, uma representação, um sentido, né? Uma dimensão do sentido das coisas vira um sentido geométrico.
Aí dá para fazer, várias coisas emergiram com isso, né? Então, voltando aqui o exemplo do rei, por exemplo, eu posso fazer conta com os vetores, né? Se eu fizer assim, rei menos homem, essa coisa vermelhinha, e somar mulher, somar uma, que é o vetor azul, eu vou parar exatamente onde é a representação vetor da palavra queen. Então, eu tiro o homem do rei e somo mulher, vira rainha. E eu passo esse passeio dentro dessa geometria, quase que calculando, computando o sentido das coisas, né? Então, André, se coisas você que... puder falar mais perto do microfone, o pessoal no chat está reclamando um pouco do teu áudio. Tá, vou falar um pouco mais próximo. Tá. Então, é como se eu pudesse fazer conta com um sentido. Sentidos próximos vão dar palavras próximas nesse espaço. Sentidos muito diferentes vão dar coisas não tão próximas. Direções, por exemplo, masculina, mas tem, sei lá, as capitais de um país. Se eu fizer Paris menos França, Brasília menos Brasil, isso vão dar vetores paralelos nesse espaço. Essa coisa de representação do sentido vetorialmente, estou explicando muito en passant, está na origem de tudo, tá? Na origem da possibilidade de você ter um modelo que parece que está te respondendo, construindo a resposta naquele momento. Pode avançar mais um slide, por favor. Mas aí tem um problema, por exemplo, se eu digo assim, sentei no banco da praça e digo, esse cheque desse banco é de que praça? Alguém pode dizer assim, André, mas se cada palavra vira um vetor, banco, na frase de cima, tem um sentido diferente de banco da frase de baixo. Então, como é que vai ser? Vai ser um vetor só para representar banco em tudo? E aí, diante desse problema de múltiplos sentidos, de acordo com o uso da palavra, a tecnologia, a computação foi evoluindo e a gente começou. E aí a forma de representar o sentido evoluiu, e aí a gente passa para outros modelos mais sofisticados, né? Já estamos falando de 2017, em que eu encontro uma maneira, o BERT, que é esse modelo de linguagem de 2017, também originado em trabalhos responsável por boa parte do avanço que aconteceu recente em IA generativa, eu encontro uma maneira de representar o sentido de cada palavra por mais de um vetor. Ao invés de ter um vetor só para cada palavra, com essa evolução da maneira de representar o sentido vetorialmente, eu passo a ser capaz de representar cada tipo de uso da palavra por um vetor diferente. Então, é como se cada palavra, é como se o sentido da palavra fosse uma nuvem de pontos nesse espaço, né? E aí é uma ilustração de um paper em que ele faz a análise da palavra run, de correr. E aí você vê que tem uma nuvem de pontinhos, cada um representa run. Quando o run é usado perto de futebol esportes, são aqueles pontinhos mais perto de beisebol esportes. Quando o run tem a ver com concorrer à presidência, são os pontinhos mais perto da palavra presidência. E por aí vai. Porque, de novo, as relações geométricas nesse espaço têm a ver com o sentido de cada palavra. Que, nesse caso, cada palavra, a palavra run, está sendo representada por vários pontos. Tá? Mas só para fixar bem. Então, A é o início de tudo, uma maneira de representação do significado da linguagem, uma maneira vetorial, uma maneira computacional de representar o sentido, que tem um monte de propriedades interessantes. Dá para fazer conta com os sentidos. Dá para calcular proximidade entre os significados. Olha o potencial disso para a pesquisa em ciências sociais acadêmica. Então, para fixar bem isso, eu posso, inclusive, representar com um vetor significados de frases inteiras. Então, por exemplo, o leão é o rei da floresta, o tigre caça nessa floresta e todo mundo gosta de Nova York. São frases diferentes, cada frase tem um vetor nesse modelo que a gente está discutindo, e os vetores que falam do leão, que falam do tigre, são mais próximos, são vetores mais parecidos. Porque também o sentido das frases que se parecem estão mais próximos computacionalmente. Então, se eu calcular a distância entre frases nesse espaço, eu vou estar calculando a distância entre os significados das coisas que aqueles vetores representam. Tá?
Pode avançar, por favor. Tudo isso evoluiu, esses modelos de linguagem evoluíram bastante. Essa história vocês conhecem, a partir de um certo momento, o aplicativo ChatGPT deu popularidade aos modelos de linguagem. ChatGPT é um aplicativo que tem por dentro dele um modelo de linguagem de uma empresa chamada OpenAI, mas há uns 2 anos atrás começaram a surgir os modelos de código aberto. Isso começou com a Meta publicando os pesos do modelo chamado Llama, que deu origem a uma família enorme. Então, esses modelos de linguagem que são capazes de representar o sentido dessa forma que eu descrevi aqui, hoje em dia estão disponíveis para a gente poder rodar em casa, em grande parte dos casos, para vários tipos de uso prático, coisas que você consegue rodar na própria máquina de casa, com uma computação boa, e consegue ter o seu próprio GPT, digamos assim, a seu serviço na sua pesquisa. O Brasil já tem algumas iniciativas de produção de modelos de linguagem treinados com mais cuidado no idioma português, né? Trouxe 2 exemplos, a empresa de Campinas Maritá aí, e um recém-lançado Amazônia IA, que são 2 modelos brasileiros. Não é muito claro qual a tecnologia que está embaixo no caso da Amazônia. O caso da Maritá é um Llama, uma versão atualizada e melhorada por eles, uma versão do Llama, mas, de qualquer forma, esses modelos estão disponíveis e são muito bons em português, né? Performam melhor em português do que GPT da vida. Mas agora vamos passar por uma discussão sobre IA na pesquisa. Eu vou passar a palavra e daqui a pouco vamos para discutir com vocês mais. Você conseguir melhorar um pouquinho o teu áudio aí enquanto eu estou falando é bom, porque está dando umas picotadas boas. Dá para te ouvir, mas está instável um pouco. Ok. Mas vamos falar um pouquinho, então, gente, do impacto disso tudo na forma como a gente faz pesquisa, que eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? A gente tem falado muito, eu acho que o que tem recebido mais comentários, mais gente perguntando e falando, é aquela parte final ali, que é a parte de apresentação, que o Ricardo vai trazer algumas ferramentas bem legais e trocar uma ideia com vocês sobre isso. Mas quando a gente pensa nas etapas da pesquisa, desde a concepção, decisões sobre o design, coleta de dados, análise de dados e apresentação, a inteligência artificial ela é capaz de modificar, transformar e aprimorar todas essas etapas. E a ideia da gente é passar um pouquinho por todas elas, trazendo exemplos de pesquisas que já estão sendo feitas hoje e que utilizam a inteligência artificial em cada uma dessas etapas, tá? Então, começar falando um pouquinho de concepção de pesquisa. A ideia aqui é utilizar a inteligência artificial não para que tenha as ideias relevantes para a gente, mas que amplie a nossa capacidade de ter excelentes ideias para pesquisa. E aí vamos falar um pouquinho disso. A gente já busca, né, a verdade, né? A ciência trabalha nessa busca pela verdade há muitos séculos, há muito tempo, né? Desde Platão, na tradição ocidental, a gente fala nessa busca pela verdade. Se existe uma verdade independente de nós, se a gente é capaz de acessá-la, né? A realidade tem uma forma única e verdadeira, a gente pode acessar essa realidade. E a gente já sabe, em todas as tradições de pesquisa, todos os paradigmas científicos, que o pesquisador é parte desse fenômeno. Isso tem, obviamente, implicações diferentes, dependendo da tradição que vocês tenham de pesquisa. Visões de mundo pós-positivistas e construtivistas entendem essa participação do pesquisador de formas distintas, mas a gente sabe que o pesquisador é sempre parte do fenômeno. Então, a nossa percepção, a nossa pesquisa vai estar sempre limitada pela nossa percepção da realidade. Isso é um fato. Tudo bem. E aí vem a inteligência artificial, e esse é um trecho de um livro muito interessante do Henry Kissinger e do Eric Smith sobre a era da inteligência artificial, que eles falam, olha só, que a gente está no começo de compreender, né, de perguntar que novos níveis de percepção ou compreensão a inteligência artificial pode permitir. Se a aplicação da inteligência artificial pode permitir que os cientistas completem lacunas na observação humana e ampliem a nossa capacidade de
mensurar e de perceber as coisas que estão acontecendo no mundo. Se eu tenho uma visão de mundo que é limitada pela minha percepção, eu posso usar uma inteligência artificial externa a mim para ampliar a minha capacidade de perceber o mundo. E isso pode gerar novas possibilidades de pesquisa. E a gente volta lá, por exemplo, do AlphaZero. Da mesma forma que o AlphaZero trouxe novos insights para o xadrez, a inteligência artificial pode ampliar nossa percepção sobre o universo e os fenômenos estudados? Provavelmente sim, né? Quando a gente pensa em pesquisa, tem uma parábola muito interessante que é a parábola do poste, que conta a história de um sujeito que perdeu a chave, ficou procurando ali a chave debaixo do poste de luz. E depois de meia hora procurando, ele fala para o amigo, mas eu acho que eu perdi lá no estacionamento. Aí ele fala, mas por que a gente está procurando a chave então aqui? Ele fala, porque é aqui que tem luz. E a gente faz isso muito na pesquisa. Eu ouvi essa parábola pela primeira vez numa palestra de abertura do ACR, justamente nessa crítica. Por que a gente está sempre pesquisando o que está todo mundo pesquisando, né? Por que a gente vai limitando a nossa visão de mundo em vez de ampliar? Então, pensar nesse diálogo com a inteligência artificial como um potencial de ampliação da nossa percepção do mundo que nos ajude a gerar perguntas de pesquisa mais interessantes. Eu não estou falando em terceirizar a inteligência, eu estou falando em ampliar a nossa capacidade. Isso pode ser muito interessante. E aí vem uma outra pergunta junto a isso, que é o que é criatividade de fato? Mas aí a gente deixaria de ser criativo? O que é criatividade de fato? Quem estuda criatividade define criatividade como a capacidade de combinar e brincar com elementos. Então, quando você compõe uma canção, o quanto aquilo é original seu e o quanto é a combinação de elementos que estão aí, né? A gente não vai ter tempo para explorar totalmente isso, porque a gente ainda quer falar dos outros temas todos. E aí vou passar para o André continuar falando com vocês sobre design de pesquisa. A gente tem trabalhado muito justamente nesse rompimento das fronteiras tradicionais e históricas entre pesquisas qual e quant, porque se, como o André comentou com vocês, agora é possível transformar texto em matemática, em vetores, a gente consegue fazer com que a inteligência artificial leia e interprete um volume gigantesco de dados. Então, as fronteiras, as limitações tradicionais da pesquisa, ou eu olho de longe, quantitativamente, trabalho com médias e desvios padrões, ou eu olho um grupo muito pequeno aprofundadamente, interpreto aquilo, isso não existe mais. A gente consegue olhar um mundo de tudo que foi escrito sobre alguma coisa, interpretando com a ajuda do algoritmo. Ah, existe uma abordagem do estudo sociológico que é a ideia de que você tem muito a ganhar se você realiza, antes de iniciar o seu esforço interpretativo, se você realiza a criação de uma espécie de mapa cultural, mapa do fenômeno, mapa que você está olhando, está interessado em observar e tal. Então, uma das... Esse é um paper importante que fala sobre a ideia de cartografia cultural. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma programa de pesquisa, está interessado em observar qual é o significado, qual é a similaridade, né, a associação entre a palavra imigração dos Estados Unidos e as palavras emprego, escola, crime e família. Tá? Eu quero fazer esse estudo, que eu estou interessado em ver se o sentido de imigração veio sendo alterado ao longo dos tempos. Então, estou interessado em ver o quanto que a imigração está associado a trabalho, escola, crime e família. Bom, se eu posso transformar imigração num um vetor e posso transformar as outras palavras, emprego, escola, crime e família também num vetor, eu posso olhar qual é a proximidade entre essas coisas na medida que eu vou mudando o corpus de texto que eu estou olhando. Então, eu pego o que foi escrito numa década, o que foi escrito na outra década, o que foi na outra década, e vou vendo que o sentido calculado pelo mesmo modelo para cada uma das palavras vai dando o grau de similaridade entre elas variável ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, dá para ver que a similaridade de migração com crime, se puder voltar, cresce ao longo do tempo. Então, o estigma da imigração, da associação da imigração nos Estados Unidos, vem crescendo nos textos culturais produzidos pelas pessoas. Olha que recurso interpretativo eu estou usando a partir de coisa matemática.
A própria ideia de uma Crowd Theory, de você criar uma teorização completamente desprovida de teorização prévia, apenas observando os dados, fica facilitado. Posso observar uma quantidade muito maior de dados ao mesmo tempo. O poder interpretativo em relação aos dados estruturados ou não estruturados aumenta. Posso fazer um diálogo com o modelo, né? Vou fazendo mapas a partir do uso do modelo, operando os sentidos computacionalmente e interpretando e colocando dentro do processo. A gente fez uma proposta de uma relação, que é uma relação dessa, de você ter como se fossem duas lanes de trabalho do pesquisador. Uma lane, uma pista, tem um envolvimento humano, interpretativo, e do outro lado, você vai usando os modelos de linguagem, os métodos computacionais, e tem um diálogo que vai e volta, que vai produzindo um percurso de pesquisa que é único, que é composto por vários componentes, uma mistura de componentes interpretativos humanos e interpretativos computacionais, se é que a gente pode dizer. Tá? Mas, enfim, então, a ideia é colocar os modelos para dentro do processo. Um outro paper interessante, colocado na Poetics, que é um periódico que foi fundado por John Moore, que é um sociólogo atuante em análise computacional, em sociologia e tal. Esse paper fez uma revisão de literatura, se puder passar para o próximo, em que ele revisava os abstracts de vários artigos produzidos com determinadas palavras-chave, determinados periódicos, e mostrava como é que os vetores desses abstracts se organizavam no espaço e conseguia construir esses agrupamentos de abstracts com a literatura, mostrando as conexões, as distâncias entre eles. Só que não é citação, não, tá? Eu transformo o abstract num vetor e olho só a proximidade geométrica entre eles para dizer, olha, tem grupos aqui, tem interseções ali e tal. Então, é uma literatura que se aproveita desses métodos. Tem um segundo caso de uso muito interessante para IA e pesquisa em ciências sociais, que é a possibilidade de produção de dados sintéticos. Né? Tem um artigo seminal que fala sobre isso. Né? Como é que você usa modelos de linguagem para simular ou para criar sinteticamente o que seria o seu campo, a sua coleta de dados. Né? Se puder passar. Porque, no caso específico, eles usaram uma maneira de você condicionar o modelo a responder como se fosse uma certa persona. Então, sei lá, modelo, você é homem branco, sudeste, brasileiro, que trabalha com tal coisa. E aí, começaram a perceber que as respostas dadas pelo modelo aos questionários, às escalas, modelo, classifica para mim de 1 a 7 isso aqui, tinha uma distribuição de resposta que era muito similar à distribuição de resposta dada pelos participantes da pesquisa. É como se você pudesse configurar o modelo para responder como se fosse um certo tipo de participante. Tá? Isso aqui é um exemplo que está na tela. Pegaram a pesquisa americana eleitoral e aí configuravam lá um certo perfil racial. Por exemplo, primeiro parágrafo. Eu sou branco, eu gosto de discutir política com família e amigos, eu sou um republicano, eu vou à igreja, eu tenho 29 anos, eu sou homem, eu tenho interesse mais ou menos... São as próprias perguntas da pesquisa nacional americana lá, que os dados estão lá. No final, eles perguntavam assim, eu votei em... Quem eu votei na eleição de 2016? E aí viram, Trump ou Clinton? Aí viram que para cada persona dessas que eles simularam, grau de concordância entre ser, por exemplo, um conservador e ter votado no Trump ou no Clinton, ser hispânico, ir à igreja, ter interesse em política, dos dados produzidos pelo modelo de linguagem sinteticamente, tinha um grau de concordância muito grande com a pesquisa nacional. Ou se isso é verdade, então eu posso perguntar para frente também, né? Eu posso perguntar em quem você vai votar. Se isso for bom o suficiente para as eleições, é porque eu consigo reproduzir a persona ali e posso usar isso como uma etapa exploratória sobre a política eleitoral. Então, esse é um outro caso interessante. Esse aqui é um paper também na mesma linha, em que para a percepção sobre marcas. Fizeram uma pesquisa paralela, perguntando para os modelos de linguagem e perguntando para as pessoas que marcas estavam associadas, e aí verificaram que as associações eram muito parecidas, 2 a 2,
tanto respondentes humanos quanto respondentes de modelo. Então, essa abordagem de usar os modelos para geração de dados sintéticos é uma área de desenvolvimento da pesquisa acadêmica usando IA muito rica e muito ativa. Por exemplo, tem mais um exemplo? Pode passar, é tudo com a mesma ideia. Eu vou por conta do tempo, a gente ainda tem alguns outros exemplos para falar que talvez a gente possa colocar no final, se tiver, mas eu queria passar a palavra para o Ricardo para a gente ter todo mundo a chance de Avançar. continuar falando. Isso aí. Obrigada. Perfeito. Ricardo, passar para você aí. Bem, obrigado então, a professora Paula, professor André. Vou então compartilhar minha tela com vocês, pessoal, que eu vou bater um papo para a gente poder conversar aqui, tá? Bem, acho que como foi muito bem mencionado, tá? Acho que o grande desafio que nós temos agora, e por isso que essa discussão inicial eu particularmente vejo como bastante importante. Primeiro, vamos tentar consolidar um conceito ou uma ideia importante quando se fala de inteligência artificial aqui no contexto de pesquisa científica. Vamos partir da premissa que a inteligência artificial tem que ser meio e não fim. Isso vai ser fundamental para que de alguma forma, que a gente consiga estar alinhado à perspectiva ética da utilização. Provavelmente, muitos de vocês, vocês puderem até ir colocando os comentários aqui para que nós possamos até conhecer um pouquinho o perfil de vocês. Já vi que tem pessoas de dentro do Brasil, fora, de várias regiões, deve estar bem mesclado, bacana a participação. Que grande parte talvez da experiência de vocês, vocês têm usado a inteligência artificial, mas às vezes ficado, por exemplo, com uma dúvida ou uma dificuldade. Será que eu menciono? Será que eu não menciono? Ou até mesmo, efetivamente, ou até no processo científico, né, de publicação, e até mesmo nos projetos de você, dissertação e tese, até onde está sendo usado. Então, eu vou abordar com vocês um pouco uma perspectiva de como que, de fato, a IA tem mudado bastante essa lógica de inteligência artificial, mostrar para vocês depois algumas reflexões de fato, o que que tá, o que que de como deveria ser usada a inteligência artificial. Vou mostrar para vocês ali basicamente duas ferramentas que, obviamente, vai começar a mostrar para vocês o potencial, com algumas dicas de ferramentas gerais também. E depois, no final, até como forma de adiantar a vocês, tanto a professora Paula como eu, nós fizemos parte de um grupo de trabalho em que nós estamos propondo uma proposta de atualização para o Manual de Boas Práticas da ANPAD, que obviamente está inserindo essa perspectiva já mencionada aqui, a professora Paula e o professor André. Então, inicialmente, já aproveito aqui para me colocar à disposição, como mencionei com vocês, estou como editor-chefe aqui da revista Barra, aqui da ANPAD, sempre à disposição e sempre aberto aí a boas pesquisas. Vai ser bacana poder interagir com vocês. Aqui tem um link para que vocês possam acessar tanto no LinkedIn, nós estamos sempre colocando as novas edições, novos artigos. Recentemente, nós divulgamos ali os artigos que têm mais download, mais citação também, como forma de propagar. Obviamente, quanto mais as nossas revistas Hack e Bar crescerem aqui, obviamente nós temos mais espaço também para maior inserção internacional. E na parte de baixo aqui, vocês podem estar acessando também o Instagram, uma forma também de nos aproximarmos, tá? Obviamente está ficando aqui gravado no YouTube, qualquer necessidade é só voltar um pouquinho para que eu possa otimizar o tempo de vocês aqui. E claro também, como pesquisador, me coloco à disposição de vocês. Aqui vai direto para o Instagram, uma forma que eu tenho tentado conversar com a comunidade sobre pesquisa científica, e eu acabo fazendo alguns vídeos também. E claro, se você tiver interesse em submeter também para a Bar, quiser trocar uma ideia sobre alguns ajustes, o foco ali, eu fico à disposição de vocês. Vai ser um grande prazer poder conversar com vocês. Obviamente, fortalecemos a Ampad, fortalecermos também a comunidade aqui que estuda a perspectiva de administração e, obviamente, todas as variações. Bem, eu acho que o grande desafio quando eu começo a pensar efetivamente ao falar sobre A, acho que nós, enquanto pesquisadores, e aí não estou falando ou não estou focando professor, aluno, não. Se eu estou pensando hoje em pesquisador científico, necessariamente, eu estou falando que nós agora vamos ter uma perspectiva um pouco mais binária, no sentido de verificar como que eu, enquanto ser humano e enquanto pesquisador, posso fazer as minhas pesquisas, e, por outro lado, agora, como que eu vou usar de fato a inteligência artificial, a tecnologia, para que eu consiga aprimorar as minhas pesquisas. Eu posso dar trabalhos que eu tenho feito, alguns eventos sobre isso, alguma coisa que eu posso adiantar para vocês recentemente a Universidade de Oxford fez uma pesquisa com aproximadamente 5 mil alunos, obviamente contexto ali da Europa, em diferentes áreas do conhecimento. Eles estavam mencionando que hoje
aproximadamente entre 61% a 70% dos pesquisadores estão usando IA em alguma etapa da pesquisa. Se efetivamente eles estão usando, talvez o grande desafio que nós precisamos começar a pensar, e obviamente eu levo isso um pouco para perspectiva mais científica, é uma fala que talvez vocês conheçam do professor de economia da Universidade de Chicago, o professor Taylor, que vai mencionar algo que eu acho bastante importante, uma reflexão mais efetiva de como que a inteligência artificial tem sido usada na pesquisa científica. Veja só, recentemente vindo algum podcast com alguns cientistas, por mais que, né, assim como acho que muitos de nós também, a minha formação é toda administração, mas uma curiosidade mais pela produção da ciência como um todo, uma frase que eu vi recentemente que me chamou bastante atenção é a seguinte, em que muitas vezes nós, enquanto pesquisadores, e isso eu acho que vai fazer muito mais efeito para uma perspectiva de IA. Ele diz o seguinte, ó, nós estamos muito mais preocupados com a ferramenta do que com a solução ou a contribuição do nosso estudo. E por que que isso, de alguma forma, vai fazer muito sentido? À medida que vocês começaram, por exemplo, a trabalhar com inteligência artificial, e necessariamente isso, obviamente, aumenta a nossa produtividade, faz com que nós tenhamos muito mais uma perspectiva mais exploratória do processo. Acho que o ponto importante é, eu não tenho que ficar preocupado qual ferramenta, se eu vou usar o software A ou B, se eu vou usar o aplicativo A e B. O que nós não podemos esquecer é a contribuição que a nossa pesquisa vai trazer. Tanto que hoje, grande parte dos indicadores de programas e, obviamente, de outras perspectivas aqui na academia é o impacto. E grande parte do nosso impacto está muito ligado à citação. Então, talvez o grande desafio que nós temos é, obviamente, pegar todo o conhecimento científico que nós temos e, obviamente, conseguir, da melhor maneira possível, levar, obviamente, uma contribuição. E acho que nós, enquanto pesquisadores, podemos, obviamente, solucionar problemas e desafios da sociedade como um todo. Então, acho que uma primeira reflexão que nós vamos precisar pensar efetivamente é como que a inteligência artificial necessariamente vai ser meio para que eu consiga ter pesquisas melhores, mais robustas, e, obviamente, com impacto políticas públicas, sociais, obviamente, dentre outras perspectivas. Só que à medida em que nós começamos necessariamente a fazer mais pesquisa, e estava montando uma palestra recente, me deparei com um número interessante. Aproximadamente, anualmente, nós temos em torno de 5 milhões de artigos publicados. Veja, esse volume eu não estou dizendo se artigos bons ou ruins, são artigos que estão sendo indexados, novamente, revista de todos os portes, seja predatório ou não. Bem, qual que é o ponto necessariamente para isso? Efetivamente hoje, principalmente se eu for levar isso para a nossa área aqui de ciências sociais aplicadas, nós estamos necessariamente passando por um grande problema de replicabilidade. Ou seja, será que efetivamente tudo que está sendo feito eu consigo fazer de novo? Para isso, essa informação aqui que saiu recentemente no editorial da Nature vai mostrar que nós tivemos só no ano passado mais de 10 mil artigos que foram retratados. Como forma de explicitar isso para vocês, eu vou mostrar um pouquinho na sequência aqui dois exemplos que estão sendo retratados e acho que a inteligência artificial está por trás, mas é um ponto importante. A inteligência artificial ela não tem maturidade, ela precisa que alguém faça a supervisão do processo. O que acaba acontecendo bastante hoje na produção científica é que os pesquisadores estão terceirizando a responsabilidade, sendo que até então muitos pesquisadores até colocavam o ChatGPT como coautor, por exemplo, mas é terceirizando a responsabilidade pelas informações. Então, se isso efetivamente acaba sendo importante, uma cultura que nós precisamos efetivamente trabalhar, tanto a Hack quanto a Bar, nós temos isso já como política editorial, que é obviamente a questão de compartilhamento das informações, que é uma perspectiva ali de ciência aberta. Por quê? Quando eu começo a pensar em inteligência artificial, nós temos perspectivas ali, obviamente, diferentes, mas que de alguma forma eu consiga me preocupar, não só em mostrar o dado, mas em me mostrar cada vez mais com os protocolos. Exemplo, grande parte dos primeiros trabalhos, quando nós começamos um projeto, novamente, projeto de pesquisa em geral, ou projeto ligado à formação de mestrado e doutorado, é uma revisão sistemática da literatura. Tão importante, obviamente, como todo critério em relação aos dados ou aos artigos previamente selecionados, um ponto que nós não podemos esquecer, e a inteligência artificial vai ajudar muito, é adotarmos um protocolo de pesquisa. A forma do protocolo de pesquisa é uma forma que eu consiga fazer replicações, pontos positivos. Se eu começo a pensar numa lógica de algoritmo, obviamente uma lógica então de modelo de inteligência artificial no contexto generativo, ele vai aprender a partir de um volume de informações. Então, eu preciso ter protocolos ou critérios efetivamente para que eu consiga operacionalizar. E aí, uma reflexão que eu trago para vocês é uma perspectiva para que, de fato, nós começamos a pensar isso nos nossos projetos individuais,
nos projetos com parceiros e muitas vezes também dentro dos programas de pós-graduação, para que nós possamos cada vez mais criar estruturas que sejam transparentes no processo. O que está aqui na tela é só para reforçar para vocês uma perspectiva, então, de produção de conhecimento e ciência aberta. E aí você pode perguntar, tá, mas aonde isso de fato está tendo impacto com a inteligência artificial? Por um ponto muito simples. Efetivamente, obviamente, a inteligência artificial precisa ter acesso à informação para que ela aprenda. O que isso quer dizer? Quando você começar a buscar, principalmente em indexadores internacionais de revista, você vai verificar que, em sua grande parte, você vai conseguir identificar que tem um cadeado, geralmente na cor laranja, que está aberto ou fechado. Quando ele estiver fechado, obviamente, para você ter acesso àquele artigo, por exemplo, você precisa entrar por meio de alguns protocolos via CAPES, dentre outros critérios. Quando esse cadeadinho está aberto, efetivamente você vai conseguir ter acesso às informações, você consegue baixar o arquivo e segue o processo. Bem, vamos levar isso para uma lógica de inteligência artificial generativa. Toda vez que essas revistas já têm esse cadeado aberto, por exemplo, as revistas aqui da Ampad, a Hack e a Bar têm um cadeado aberto, você consegue ter acesso a todas as edições já publicadas. Ponto positivo. A inteligência artificial, então, necessariamente, ela consegue ser treinada com mais facilidade, porque ela tem acesso aos arquivos. Então, o que que acontece? Grande parte hoje das plataformas de inteligência artificial no contexto de pesquisa, ela tem um problema que, obviamente, é acesso às informações. Então, efetivamente, uma discussão que hoje está cada vez mais forte na academia é que nós, obviamente, precisamos fazer pesquisas em que elas sejam abertas à comunidade. E a inteligência artificial precisa, obviamente, ter contato com esses arquivos para que eu consiga operacionalizar. Mas aí, como forma de dar uma visão geral da aplicabilidade de inteligência artificial em pesquisa, vamos pensar o seguinte: existem duas formas para que nós, enquanto pesquisadores, possamos interagir com as ferramentas de IA. A primeira, você pode acessar bancos de dados já indexados de revistas científicas, uma chamada Semantic Scholar, por exemplo, em que indexou mais de 200 milhões de papers, capítulos de livro, até mesmo livros, conferências, científico ou não. Ele já aprendeu, ele já leu e entendeu que há uma estrutura por trás. Só que, obviamente, a inteligência artificial ela também tem a possibilidade de nós subirmos, ou seja, nós colocarmos nossos PDFs para analisar. Só que, obviamente, nem sempre nós temos acesso ao PDF. Tanto que talvez você já tenha usado aí como forma de ter acesso plataformas como o ResearchGate, mandando e-mail muitas vezes para os pós-pesquisadores, os quais você tem interesse. Então, uma política que nós precisamos repensar, e nós vamos mencionando isso em outros eventos aqui da Ampad, é uma perspectiva necessária para que nós tenhamos muito mais transparência no processo que nós estamos fazendo, para que de fato a gente consiga evoluir com uma perspectiva da inteligência artificial para pesquisa de fato muito mais democrática. Agora, vou mostrar para vocês, aí eu vou ir tentando deixar isso cada vez mais evidente aqui na minha argumentação com vocês, que é o seguinte: dois pontos. A inteligência artificial tem que ser meio e não fim. Segundo ponto, a inteligência artificial não tem maturidade. Então, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente para vocês. Mais ou menos no início do ano, esse artigo aqui viralizou na internet por um erro simples. E aí, uma reflexão com vocês é: será que efetivamente a inteligência artificial está sendo tão culpada no processo de pesquisa? Porque muitas conversas que eu tenho, lendo bastante, nossa, a inteligência vai acabar com o pesquisador, o que que será do pesquisador? Agora com a criação. Veja só, essa revista científica publicou um artigo. E vamos depois, nós vamos ter alguns eventos aqui, tanto comigo com a professora Paula, que nós vamos falar um pouco do processo editorial, que é importante que o pesquisador, principalmente aqueles que estão começando na academia, saiba o processo que está por trás da submissão. Mas vamos lá. Se eu envio um artigo científico, ou seja, eu mando ainda em caminho como chamado manuscrito, artigo é depois de publicado. Vamos imaginar o seguinte: primeiro, assim que você manda esse artigo, primeiro, ele vai passar pela mão de uma equipe administrativa, né, do editorial ali, para verificar a questão de normas. Beleza. Depois ele vai para a mão do editor-chefe. Tecnicamente, se espera que ele leia o seu material. E, obviamente, ele vai verificar, olha, eu acho que tem potencial. Se ele entende que isso, de fato, teu artigo tem potencial, ele vai mandar para o editor associado, que é um pesquisador com referência, um pesquisador que conhece determinada temática. Ele vai ler e vai chamar pelo menos mais dois revisores para fazer a leitura daquele artigo. E, obviamente, você vai ter um parecer e você pode ter rodadas a partir disso. Mas veja só, qual que é o grande problema da inteligência artificial? Não é IA, é quem está por trás, que somos nós como pesquisadores. Olha o que aconteceu. Na introdução do artigo, eu fiz questão até de tirar o que está escrito e colocar para você destacado aqui na cor amarela.
O início da introdução, acredito que todos que já usaram o ChatGPT alguma vez vão verificar. Isso é o output, é a saída de uma interação com o ChatGPT. Ou seja, o pesquisador, e aí o que me chamou muita atenção quando eu fui identificar esse problema aqui é o seguinte: passou pela mão de pelo menos 5 pessoas. Será que ninguém leu o início da introdução? Então, olha, não é a inteligência artificial a culpada. Por quê? Os pesquisadores, e aí tem um problema, isso vai ficar marcado agora quando se vocês jogarem, por exemplo, no site da revista, o título, vocês vão verificar que esse artigo está lá com nomes de pesquisadores escrito retratado, bem destacado. Agora, como eu coloquei para vocês aqui ao lado, a gente está falando de uma revista com fator de impacto 5 e a introdução começa certamente, aqui está uma possibilidade de introdução. Ou seja, o pesquisador falou assim, ó, faz uma introdução para mim aí, ChatGPT, que eu preciso colocar no meu artigo. Só que qual que é o problema? Não é IA. Por quê? Conversando recentemente com uma colega, a professora Carmen Marcolini da UFA, ela fez um comentário que é importante nós pensarmos a qualidade dos modelos que nós temos de inteligência artificial em pesquisa. Ela disse, olha, não se esqueça que necessariamente nós temos dois problemas para trabalhar com IA, performance e acurácia. Se eu trabalho com os modelos como o ChatGPT, e semana passada no Brasil chegou o Claude, por exemplo, eu particularmente acho melhor, nós temos o seguinte: se você ficar esperando muito tempo de resposta do ChatGPT para revisar seu texto, você vai parar de usar. Você quer velocidade. Só que quanto mais rápido é um modelo de inteligência artificial, em sua grande maioria das vezes, se torna menos preciso. Só que necessariamente, qual que é o impacto em que nós esperamos nesse processo? Que haja supervisão humana. Vou dar um outro exemplo para vocês. Esse aqui é um artigo que saiu na área veterinária, mas só para evidenciar para vocês. Novamente, se vocês começarem, eu particularmente tenho visto bastante conteúdo interessante de pesquisa, ou no LinkedIn, ou no Threads, por exemplo, que tem crescido muito também. Olha o que aconteceu. Os pesquisadores publicaram um trabalho, esse aqui é um recorte na área veterinária, novamente não é minha área, mas eu fui entender um pouco o processo do bastidor. Qual que foi a crítica? Essa figura foi feita por meio de algoritmos de inteligência artificial. É como se você chegasse no Microsoft Designer, ou se você chegasse no ChatGPT, usasse o Dale, por exemplo, uma série de algoritmos para criar efetivamente aquela figura, né? Na nossa área aqui, na grande área de administração, se torna cada vez mais comum, né? E o pessoal, principalmente a revista internacional, faz isso muito bem, que eles criam uma figura resumo da ideia do trabalho, para você conseguir refletir e amarrar. Mas qual que é o problema? O artigo foi publicado. E aí, quem já gerou imagem, por exemplo, com o uso de inteligência artificial, ele acaba muitas vezes colocando palavras que você não consegue nem customizar. Então, primeiro ponto. Segundo, aqui tem um problema de anatomia do animal aqui no estudo. E aí, novamente, ele foi manipulado, teve aqui uma interação com a inteligência artificial. Aí nós voltamos àquele ponto. Aonde é o problema? Será que quando eu começo a pensar, então, em inteligência artificial em pesquisa, será que o problema é a IA? Ou somos nós, enquanto pesquisadores, que não estamos usando da maneira correta? Uma sugestão de efetivamente pensarmos como que nós podemos colocar uma estrutura para que de fato eu consiga aprimorar o meu uso seria mais ou menos os seguintes encaminhamentos aqui. Eu poderia pensar inicialmente em que uma maneira correta de se usar a inteligência artificial seria ter desenvolvimento de ideias. Então, por exemplo, não tem problema nenhum, eu posso usar plataformas de IA para colocar temas, conceitos, características, algo que eu vivo sobre aquilo e consigo, de repente, ter insight de pesquisa, tá tudo certo. Por quê? A ideia principal ali é como se fosse um colega de estudo, tá? E aí, efetivamente, eu consigo trabalhar. Bem, uma outra perspectiva, ele vai te ajudar a criar uma estruturação de conteúdo. Poxa, eu estou com uma ideia de artigo, como é que eu posso tentar estruturar um modelo? Como é que eu posso tentar montar um roteiro? Como é que eu poderia abordar as pessoas para trabalhar? A inteligência artificial vai te ajudar. Você pode pensar em estruturar conteúdo, ou a IA também vai te ajudar a identificar materiais em que efetivamente você consiga operacionalizar. O outro caminho para trabalhar é com levantamento e revisão e sintetização da literatura. Assim que de fato a IA chegou de maneira mais concentrada nessa perspectiva aqui de pesquisa, vocês vão lembrar que basicamente era aquela interação como o chat PDF, acredito que todos tenham usado. Você subia um arquivo e você conseguia sumarizar, pedir para ele identificar alguns pontos. Então, essa síntese obviamente começa a ajudar. Claro que os algoritmos hoje, principalmente que trabalham com o nosso contexto de pesquisa, estão muito focados numa questão chamada de linguagem de processamento natural. Aquela abordagem, aquele algoritmo vai trabalhar com palavras. Então, à medida que ele consegue tirar informações, obviamente você consegue fazer muita coisa.
Uma outra abordagem é o gerenciamento e análise de dados também. Por quê? Talvez dois grandes principais desafios, né, para o crescimento da área de inteligência artificial mundo afora, capacidade de processamento pelo custo, obviamente o custo de manutenção de energia e água que os servidores precisam, mas efetivamente você conseguir gerenciar grandes bases de dados, conseguir customizar, para quem já usou o Colab, por exemplo, no Google, para rodar no servidor mais parrudo alguns dados, aí fica uma ideia de você usar de fato para conseguir gerenciar o teu processo analítico. O outro caminho que é importante, depois, daqui a pouquinho, eu vou até fazer essa discussão com a professora Paula, sobre uma proposta que o grupo teve em relação ao uso de IA, na academia. É uma perspectiva que, a partir do momento que você teve o texto, você aprimora. Importante. A lógica é, nós, enquanto pesquisadores, criamos o texto. Eu criei efetivamente uma primeira versão de um artigo, do material escrito. Depois disso, eu vou usar a IA para aprimorar. Então eu travei num ponto, tenho dificuldade em reorganizar um argumento ou aprimorar, por exemplo, o uso gramatical, vírgula, enfim, aí é a forma correta de você, de fato, usar IA. Hoje, grande parte das plataformas vão perceber que necessariamente tem apresentado, obviamente, resultados muito bons na melhoria de qualidade do texto. Um outro ponto, que é importante também seria a questão de comunicação e divulgação da área. Vocês podem perceber que, principalmente aqui na Ampad, as próprias divisões criaram seus perfis no Instagram. É justamente uma forma de conseguir dar mais vazão a grande parte do conhecimento e o grande trabalho que todos fazem. Mas isso também a IA pode ajudar. Tem uma plataforma que até vou fechar minha discussão com vocês, chamada de SciSpace, em que agora ela criou um botãozinho que você consegue customizar o material que você fez científico, ele vai fazer de maneira muito mais, digamos, pública, ou seja, tira um pouco a parte científica, que a gente acaba ficando muito preocupado com isso, mas vai dar publicidade, e isso se torna importante novamente. Efetivamente, eu quero a citação. Mas, vamos pensar agora, entrar um pouquinho nas lógicas de ferramentas, tá? Como é que tudo isso aí de fato começa? Aí a inteligência artificial precisa que o tal do ser humano gere informação para ele. Ou seja, ele precisa aprender a partir de algumas informações. Então pense no seguinte contexto. Eu tinha lá vários pesquisadores em que começaram a imputar artigos no modelo de inteligência artificial, e aí eu tinha programadores, desenvolvedores, em que eles começaram a customizar a extração de informação. Ó, isso aqui é um resumo, isso aqui é o título, isso aqui é a palavra-chave, isso aqui é a visão da literatura, e obviamente você vai fazendo o aprendizado. Um ponto importante, o que não falta hoje, aí eu posso garantir para vocês, não falta uma ferramenta sequer que faça a sua etapa de pesquisa. Então imagine o seguinte, para quem dá aula de metodologia, ou para quem está assistindo a aula de metodologia, e para os pesquisadores de maneira geral mais avançados na carreira, para cada etapa do projeto de pesquisa, desde você ter uma ideia até você formatar a submissão para não ficar perdendo tempo com formatação, tem uma ferramenta de inteligência artificial para isso. Só que aí, obviamente, existem desafios ao longo desse processo. Por exemplo, eu tinha mencionado para vocês que a inteligência artificial ela tem que ser meio e não fim. Então, vamos imaginar o seguinte: uma brincadeira que eu sempre faço, e obviamente já me incluindo nisso, é que muitas vezes no nosso computador a gente tem uma pastinha lá, chama artigos para ler. Você tem 100, 150 arquivos lá dentro. Você pega arquivo de cá, recebe de um grupo e vai colocando. Aonde que a IA vai ajudar? A IA não vai ler o seu texto. Ela vai identificar, você pode obviamente customizar, colocar critério, palavra-chave, dentre os outros elementos. E aí o foco principal é que a inteligência artificial vai conseguir identificar para você quais são os artigos que você tem que parar para ler. E, novamente, se a IA é meio e não fim. Por quê? Cognitivamente eu vou cansar se eu tiver que ler 150 artigos. Mas se de repente de 150 eu tiver que ler 10, 15, 20 artigos muito bem, de maneira densa, aí obviamente a tendência é que eu consiga ter um resultado ainda melhor. Para vocês terem uma ideia, aqui é só alguma. Eu vou focar em alguns deles aqui para a gente poder discutir, mas de maneira geral, pensar o seguinte: grande parte hoje dos aplicativos, e eu vou voltar talvez 2 anos e meio, obviamente muito atrelado ao período em que o ChatGPT surge, no finalzinho de 22, obviamente as plataformas por trás começam a usar. Ponto importante: se vocês pegarem hoje as principais ferramentas que nós temos no nosso contexto de pesquisa, por trás tem um algoritmo do ChatGPT sendo processado. O que que muda? Quando eu, enquanto usuário, faço uma busca usando o ChatGPT, eu faço uma interação, é o banco de dados deles, é treinado do jeito deles. Bem, agora,
Quando eu uso, por exemplo, ferramentas como o Cite, que é uma forma de você que está indexada, para vocês terem uma ideia, 1,2 bilhões de frases lá dentro, de artigos. O que que acontece? Quando eu vou fazer uma busca, ele não vai procurar em qualquer lugar, vai procurar numa base indexada necessariamente com conteúdo científico. Então, vou dar um exemplo para vocês. A partir de lendo um pouquinho e sendo provocado por alguns colegas, existe um conceito importante para quem trabalha com a área de inteligência artificial, e aí eu acabei montando essa tela aqui, tive até a oportunidade de apresentar durante o encontro de marketing. Para isso, qual que é a premissa que eu acabei usando? Existem vários conceitos de IA, mas o conceito que eu acho que mais se adequa para nós enquanto pesquisadores seria inteligência artificial é uma automação de tarefas. Ou seja, tudo que efetivamente eu, enquanto pesquisador, faria sozinho, faria na mão, eu vou pedir, obviamente, para que a IA consiga operacionalizar. Então, eu quebrei isso basicamente em três agentes, três grupos. Seria o primeiro, pesquisa da literatura, o mapa do conhecimento, isso tem sido bastante usado, depois eu vou dar um contexto para vocês, e por fim, a perspectiva de escrita. Bem, como vocês podem ver, eu tentei colocar ali dois símbolos, tá? Aquela que obviamente é cobrada e aquela que é grátis. Como vocês podem perceber, só tem uma que é totalmente gratuita, que está no centro, ao lado do coelho, ele chama de Research Rabbit. Por que que isso de fato acontece? Poxa, mas seria tão importante se todos nós, enquanto pesquisadores, tivéssemos acesso? Concordo 100%. Depois a gente pode falar até da perspectiva econômica, né, da acessibilidade a isso, mas vamos imaginar o seguinte: por que que as ferramentas começam de fato a cobrar? Porque existe a perspectiva de processamento. Ou seja, se eu peço para ele avaliar um artigo, eu vou pagar pouco, obviamente. Mas se eu tiver que avaliar 150, 200, 300 artigos, vou precisar de mais máquina para processar. Por isso que, de fato, eles acabam fazendo isso. Do lado inicial, a pesquisa da literatura seria, então, uma perspectiva, por exemplo, de ajudar tanto a identificar artigos que você está querendo explorar sobre uma temática, ou até mesmo vai te ajudar na extração. Por exemplo, das que estão listadas, a Elicit, por exemplo, ao meu ver, tem o melhor algoritmo de extração para fazer um fichamento. Ela é paga, tá? Você consegue fazer muito pouca coisa gratuita. Ou seja, você sobe um PDF e ele vai literalmente tirar todas as informações lá dentro. Então ele consegue tirar qual foi o método, consegue tirar qual que é o escopo, qual que é a teoria, problema de pesquisa, lacuna. Então te ajuda muito porque depois você pode exportar isso. Se SciSpace hoje é uma das principais, mais gratuita. A Scholarly também faz a extração e faz uma leitura para você por categorias. Esse site você pode bater um papo com o assistente, tá? Até pelo foco, pessoal, eu não vou mergulhar na discussão de cada uma delas, mas eu coloquei meu contato. Se alguém quiser algumas conversas depois, eu fico à disposição também. Depois eu tenho ali o mapa do conhecimento, que a ideia é o algoritmo que está por trás, e aí, como pesquisador, tentando entender o que que o algoritmo faz, até para explicar no artigo, tá? Ele vai pegar um artigo 1 e o artigo 2. A partir das referências que eu tenho do artigo 1 e do artigo 2, ele bate e verifica quais são as similares ou quais são as mesmas. E aí ele vai e separa no mesmo local. Uma lógica de um cluster. E aí ele vai expandindo isso para identificar a literatura, tá? E isso, obviamente, acaba ficando visual. Nós temos ali três: a Research Rabbit é totalmente gratuita, depois temos a Connect Papers e a Litmaps. A cada uma delas, obviamente, com características para vocês poderem explorar depois, e qualquer coisa eu posso interagir também. Depois, a analógica da escrita, talvez o Grammarly seja o mais conhecido, em que você já precisa que o teu texto esteja em inglês, aí ele vai pode fazer uma reescrita, ele vai fazer vários tipos de análise, então ele consegue melhorar o que você escreveu. Dessas que estão ali, eu recomendo, assim, depois vocês olharem com carinho, o PaperPoll. Por quê? Você consegue melhorar argumento com a perspectiva científica, consegue fazer. Ele checa toda essa formatação para ver se está de acordo com a revista. Exemplo, aí ele vai verificar todas essas referências e dizer qual que é o percentual de diferença que tem mais de 5 anos, por exemplo. Isso te ajuda a validar para ver se uns pontos que acabam entrando em algumas revisões. Você pode ali também fazer uma melhora do inglês, então ele acaba sendo uma plataforma bem completa. E as outras ali, depois vale a pena vocês poderem explorar, mas trabalha com a perspectiva de escrita. Então, de maneira macro, obviamente, eles fazem muito mais coisa, mas é só para conseguir mostrar para vocês em que efetivamente, quando eu começo a pensar em pesquisa, para cada uma das etapas, eu tenho uma IA para efetivamente operacionalizar, tá? Agora, aonde que eles estão querendo chegar? Essa aqui, por exemplo, é uma frase que eu acho muito bacana. Se vocês acessarem o site da Elicit, está no cantinho à esquerda, analisar papers
com uma velocidade super-humana. Basicamente, a lógica é, olha, ele não quer fazer pesquisa, ele só quer analisar e te dar a resposta. Lembra que eu falei para vocês que a IA é meio, ou seja, o que as plataformas vão fazer é tirar, extrair informações e depois, obviamente, a expectativa principal é que nós façamos um ajuste. Um exemplo maior para vocês. A Seaside Space, que hoje é uma das mais acessíveis, porque você consegue fazer uma parte bacana gratuita. Só que você faz uma busca, faz o fichamento automatizado. Aí na hora de exportar você tem que pagar, mas dá para vocês brincarem que não conhecem muito bem. O objetivo dela, então, é uma quebra, né, e de paradigmas aí, acelerar a ciência. Ela indexou mais de 280 milhões de artigos e mapeou literatura meados até de outubro de 23. Eles estão atualizando isso com uma certa frequência. Ponto positivo. Se você estiver totalmente perdido em relação à palavra-chave, se você tiver perdido sobre artigos para conseguir trabalhar, ela vai conseguir indexar isso para vocês. Então, um exemplo. Essa aqui é mais ou menos a cara dela. O que que eu posso fazer? Ali na lupa, eu posso buscar por artigo ou palavra-chave. E aqui, eu, enquanto pesquisador, posso deixar o mais amplo possível, como se eu quisesse trabalhar. Ou as palavras-chave ou temas em que efetivamente eu já sei que eu vou de fato trabalhar. Ali, de fato, eu posso fazer uma interação. O que que isso quer dizer? Uma lógica de chatbot, ou seja, eu estou conversando com a máquina. Olha, faz isso para mim, me dá uma ideia. Quais são as principais referências? Ou ache artigos similares a partir disso. Então, eu consigo ter uma interação. Agora, grande parte do que efetivamente eu tenho aqui é uma forma de eu conseguir fazer interação. E aí, qual que efetivamente acaba sendo o grande desafio, tá? Eu preciso colocar, obviamente, essas ferramentas ao longo da minha estratégia de pesquisa. Mas, obviamente, todo o processo, ou se espera que, obviamente, o nosso ponto principal é que nós sejamos responsáveis pela informação. Nesse contexto, recentemente, já chamando a professora Paula para a gente poder bater um papo aqui, em meados ali de junho, a professora Patrícia Guarnieri, que é nossa diretora de comunicações e publicações, ela convidou uma série de pesquisadores para tentar fazer uma proposta chamada um grupo de trabalho para atualizar o manual de boas práticas, tá? Basicamente é o seguinte, grande parte das revistas científicas, inclusive programas de pós-graduação, usam as recomendações desse manual da ANPAD. Só que, obviamente, esse manual até então não estava contemplando grande parte do que se tem hoje em inteligência artificial. Então, a professora Natália, da Federal Rio Grande do Norte, o professor Jorge, da PUC do Rio de Janeiro, e o professor Luiz, da Universidade Positivo, e a professora Paula, nós tivemos o prazer de conversar e tentar dar alguns encaminhamentos. E aí, em primeira mão aqui, eu vou passar para a professora Paula, quais foram as premissas em que o grupo trabalhou para vocês já poderem ir refletindo como a proposta que nós vamos apresentar muito em breve para a comunidade, mas alguns pontos que esse GT já concluiu. Obrigada, Ricardo. Então, pessoal, já aqui tentar falar rapidamente, porque né, já estamos avançando um pouquinho aí no horário, mas a gente achou importante já trazer para vocês, como o tema de hoje era inteligência artificial, o esforço que a gente fez no grupo de trabalho. A gente teve uma tarefa muito difícil no grupo de trabalho, que foi pensar em começar a entender como se poderia regular alguma coisa que a gente ainda não entendeu, né? A regulação, historicamente, ela sempre acontece depois dos fenômenos, porque a gente precisa que as coisas aconteçam, a gente precisa entender os desdobramentos, como elas são, o que elas possibilitam, quais são os desafios, oportunidades, as ameaças, os problemas, para que se possa regular. Ao mesmo tempo, a gente entende que a ANPAD tem esse papel no Brasil, a gente entende o papel das revistas, né, tanto da RAC quanto da BAR, também nesse sentido, em ajudar a balizar o comportamento, ajudar vocês que estão lidando com todas essas ferramentas e possibilidades a compreenderem o que é um bom uso, o que não é. E a gente começou a se debruçar sobre o tema nesse sentido. Então, a opção que o grupo fez, e que, a meu ver, foi muito acertada, foi de não trabalhar com pode e não pode, trabalhar com premissas, com princípios. Então, quais são os princípios que a gente está adotando? E isso em breve vai estar divulgado para vocês, no novo manual que a gente vai divulgar. Mas os princípios são esses, e são princípios comuns que todos nós já conhecemos, né? Transparência. Então, a princípio, pode usar inteligência artificial? Pode usar para tudo. Conta para a gente o que você está fazendo com ela. Então, seja transparente no uso que você está fazendo da inteligência artificial. A gente aqui teve, Ricardo trouxe uma série de ferramentas que estão disponíveis. Na fala minha e do André, vocês viram uma série de possibilidades da gente programar, né, o nosso próprio algoritmo. Então, tem muita coisa sendo descoberta neste momento sobre isso. Então, descobriu uma coisa nova, fez um uso, conta para a gente.
porque essa é uma forma também de a gente estar trocando e aprendendo. Então, a transparência é muito importante no sentido do aprendizado, que eu acho que é como a gente vai fazer o melhor uso possível dessas ferramentas para melhorar a nossa qualidade, capacidade, efetividade de produção científica. Segundo ponto é a autoria. A inteligência artificial não é autora de nada, nós somos os autores. Então, é preciso que a gente garanta que a autoria é dos pesquisadores que estão fazendo a pesquisa. Estou usando uma ferramenta como algo que me ajuda, mas a responsabilidade pelo que está sendo escrito ali, a autoria é da gente. Originalidade é um ponto muito importante. A gente tem tanta ferramenta hoje disponível, e eu acho que o Ricardo vai concordar comigo, a gente acaba recebendo tantas vezes pesquisas que são replicações de coisas que já foram feitas hoje. Vamos usar tudo isso que existe hoje de acesso à informação, de dados, de elementos novos, para criar pesquisas originais, pesquisas que de fato agreguem ao conhecimento que existe. Então, cada um de vocês possa contribuir colocando o tijolinho ali de vocês na parede da construção do conhecimento no campo de vocês, e que a gente use as ferramentas para ajudar, mas que a gente garanta que tem ali uma originalidade da pesquisa. E, por último, mas não menos importante, a questão toda de ética e responsabilidade. Ferramentas de inteligência artificial, como quaisquer outras ferramentas, são amorais por definição, não são éticas por definição, elas não têm ética. Tem que ter ética o uso que a gente faz delas. Então, como é que a gente usa essas ferramentas, como é que a gente garante a ética, e como é que a gente se responsabiliza pelo que está sendo escrito ali. Então, mas foi a que escreveu, eu não tenho responsabilidade. Tem sim. Tudo que você publica, que sai com seu nome, é responsabilidade sua, isso permanece, como sempre foi, serve para qualquer uso. Então, a gente tem visto, então, acho que fazendo aí um grande, né, resumo para fechar tudo que a gente falou, a gente acredita muito no uso de inteligência artificial como um aliado da nossa produção de conhecimento, e a gente precisa tomar cuidado para fazer um bom uso disso. Então, eu acho que quanto mais a academia permitir encontros como esse, a troca, a discussão, o debate franco, aberto, transparente sobre o que é bom, o que é ruim, os problemas, as possibilidades, mais a gente vai estar aprendendo junto. Então, estamos à disposição para continuar esse diálogo com vocês, para trocar mais ideias sobre isso, né? Tem nas redes aí da Ampad, das revistas, nossos e-mails, nomes, estaremos na Ampad conversando sobre esse tema novamente, e é um prazer estar aqui de novo, só queria agradecer, de novo agradecer aí ao André, foi nosso convidado aí ilustre, de luxo hoje, agradecer ao Ricardo também pela parceria, agradecer a Carolina, a pessoal todo da Ampad, a Patrícia, a oportunidade de estar falando para vocês. Não sei se você quer falar alguma coisa aí, André e Ricardo, para encerrar também, mas eu já vou dando aí meu boa noite, agradecendo e me despedindo de todo mundo. Só passando aqui, nós temos duas perguntas. Opa! Estou pedindo, tá, professor André, se puder compartilhar a bibliografia que vocês apresentaram. Eu não sei se tem algum e-mail que eles possam entrar em contato contigo. Eu posso passar para vocês, ou para a Paula, Ricardo, os artigos e eles. Perfeito. Então, de repente acessa, né, Paulo, o site da Hack, tem o teu e-mail Sim, lá, sim, fica mais fácil, e aí, podemos colocar. aí a Paula consegue compartilhar. Outra pergunta para nós possamos discutir aqui, obrigado, do Henrique. Se nós acreditamos que no futuro, com a utilização massiva da IA na pesquisa, não pode contribuir para o desleixamento por parte do pesquisador da análise. O que vocês acham para a gente bater um papo? Eu me lembro sempre de uma grande amiga minha, professora Rebeca Arcader, professora lá do COPEAD, que eu tive a honra de ter como colega, já é uma professora aposentada, que ela me contava uma história. Ela foi minha professora de métodos qualitativos, e ela me contava que quando ela foi fazer o doutorado dela, teve que viajar para a Inglaterra, assim, fornar numa biblioteca lá em Lancaster, que era onde tinha o tema lá de supply chain que ela estava pesquisando, e conseguir ler e ter acesso a toda aquela informação. E aí, por que eu estou contando essa história que é tão, né? Já tem um tempo, a Rebeca já fez a doutorado dela há muito tempo. Porque quando começou a possibilidade de a gente procurar os artigos online, veio muito essa pergunta, mas a gente agora vai ficar melhor ou pior a pesquisa? E no final, eu acho que a gente tem coisas incríveis sendo produzidas e coisas ruins sendo produzidas sempre, como tinha na época dela, como tem hoje, como tinha 5, 10 anos atrás. Eu não acho que a ferramenta em si faz a gente ficar mais preguiçoso ou mais perspicaz ou mais capaz. A ferramenta é uma possibilidade de uso. Aí a gente tem que pensar o que a gente quer fazer com ela.
E eu vejo muito, e aí agradeço essa pergunta, que a gente na academia não pode perder essa briga por WO, sabe? A gente tem de corporações enormes que estão fazendo um uso incrível de inteligência artificial, que estão anos-luz a gente. E a gente acaba ficando um pouco à parte dessa discussão, e quando a gente olha, o mundo já está configurado, e a gente não teve papel nenhum na definição de como as coisas têm que acontecer. Então, acho que a academia ela tem que trazer essa visão crítica, esse papel questionador e fazer um uso ético, transparente e eficiente dessas ferramentas para que a gente possa aprender e fazer melhor. E aí eu acho que tem um potencial incrível de alavancar a pesquisa, mas tem potencial de gente querendo cortar a etapa e fingir que fez uma coisa boa sem ter feito? Tem também, como muitas outras coisas tiveram. Depende da gente. Então, o que que a gente está ensinando em sala de aula, que discussões que a gente está provocando. Eu vejo muito o papel da gente, importantíssimo, né, de todo mundo que está aqui assistindo, nesse sentido também. André, quer contribuir? Eu quero. Foram tantos os avanços, não só na questão do acesso à biografia, né, à literatura, mas também a própria possibilidade de fazer cálculo, né? A pesquisa acadêmica sempre aconteceu nos governos da época, né? Se você alguém que conta para você que antigamente, quando não tinha calculador, dava uma regra de cálculo, logaritmo e tal, para fazer as contas, isso surpreende uma pessoa que, a maioria de nós, que já nasceu com os calculadores disponíveis. Então, a gente costuma brincar que daqui a alguns anos as pessoas vão ter dificuldade de aceitar o fato de que, talvez na nossa época, a gente não tinha a possibilidade que eles terão de ter parceiros de pesquisa automatizados, né? Ter um diálogo, uma ferramenta de uma forma quase humana. Acho que no fundo é isso, né? Uma ferramenta nova, uma calculadora, só que agora você tem uma interação com ela que parece uma interação humana. Mas no fundo é isso, uma ferramenta como sempre outra. Perfeito. Tem mais um ponto também, até contribuindo, o pessoal está colocando mais pergunta aqui, obrigado pelas participações. Até para reforçar, pessoal, a professora Paula muito bem abordou a discussão, mas o grande ponto, e até temos uma pergunta aqui, ah, que a, que a Gabriel está colocando sobre literatura, e nós temos mais uma aqui também do Vitor, sobre recepção dos periódicos internacionais do uso de IA. A grande preocupação, pessoal, que não, novamente, né, nós estamos falando da Hack da Bar, mas internacionalmente nós também produzimos por lá, né, também revisamos bastante, né, Paulo, por lá e o André. A preocupação, pessoal, é a seguinte, é transparência. Se vocês forem nas plataformas, o que que eles vão pedir? Vai ter um campo em que vai falar, se perguntando assim, você usou LLM, né, a lógica de inteligência artificial generativa? Você tem que marcar. Depois vai falar assim, você usou em qual sessão? Ah, eu usei para, sei lá, fazer uma análise. Blá, blá, blá. Aí depois ele fala assim, qual ferramenta você usou? Por quê? Nós estamos num momento efetivo agora de criação de cultura de IA na pesquisa. Ou seja, quanto mais nós pesquisadores fingimos que nós não estamos usando e não sendo transparente, esse é o problema. A brincadeira que eu faço é, infelizmente, campos assim que você marca tem um problema, porque tem pesquisador que mente. Esse é o problema. Nós precisamos ser transparentes com a forma com a qual nós fazemos pesquisa, para que, de fato, parte do que foi bastante discutido aqui também, o pessoal colocou visões até bastante complementares da professora Paula, em que efetivamente o que precisa ser feito é todo mundo tem os mesmos acessos uma perspectiva de tecnologia. Obviamente, questões pagas ou não, não é isso, mas a IA está aí. Agora, o grande desafio que nós temos, e aí até a questão do desleixo também que foi mencionado, se você quiser continuar fazendo artigo, digamos, sem ética, você vai continuar, a IA vai potencializar o processo. Mas nós estamos num momento agora super importante, de fato, em criar essa cultura, tá? Então, uma perguntinha aqui um pouquinho também mais técnica da Amanda, se poderia ser perigoso usar uma base de dados para fazer a pesquisa da literatura, que é uma base, entre aspas, não confiável, como os apps de IA, as informações É. poderiam ser manipuladas e tendenciar as respostas? Então, tem duas perguntas interessantes sobre revisão de literatura. Eu vou tentar juntar as duas num combo, aí Perfeito. até por conta do horário, da Amanda e do Gabriel, sobre se Ótimo. artigos de revisão de literatura vão perder o sentido. Então, o que que acontece com as revisões de literatura por conta da AI?
A primeira, respondendo a pergunta da Amanda, sim, pode ter problema, porque a gente tem, né, relatos aí de que vem muito essa discussão de que a inteligência artificial alucina. Na verdade, o que é isso de alucinar? Ela está muito programada para te dar a resposta mais plausível, né? Resemblance é a lógica. Então, ela pode criar artigos que não existem, mas que poderiam perfeitamente existir no mundo. Então, é claro que você tem versões mais recentes que fazem menos isso, mas é sempre um risco. E, de novo, a responsabilidade pelo que está escrito tem que ser do autor. Então, se você estiver usando aquilo como um auxílio, mas você estiver entendendo do que você está falando e checando as informações todas e assumindo a autoria daquilo, não, né? Mas se a gente quiser terceirizar o trabalho para a inteligência artificial, a gente pode ter todo tipo de problema. Eu acho que a ideia é trabalhar, como a gente comentou aqui, nessa lógica de parceria, idas e vindas. E aí, nesse sentido, vou responder a pergunta do Gabriel: artigos de revisão vão perder o sentido? Eu acredito que não, porque eu recebo muitas revisões de literatura, né? A gente recebe. Porque, geralmente, o caminho do doutorado começa, o primeiro paper é uma revisão de literatura, os alunos ficam com aqueles papers todos prontos para publicar. E eu acho que vale da mesma forma, usando ou não inteligência artificial. Se você faz uma revisão de literatura que está simplesmente listando o que é a literatura que já foi escrito, qual é a tua contribuição? Não tem, é muito difícil publicar um trabalho desse. A gente, pelo menos, não aceita. Agora, se você consegue fazer uma contribuição a partir do que já foi escrito, aí você tem um trabalho legal em mãos, um trabalho que fica de pé, sozinho. Mas o que que é uma contribuição original em cima de uma coisa que já foi escrita? Nossa, consigo dar um monte de exemplos para vocês. Organizar aquela literatura de uma forma diferente, mostrar para a gente, por exemplo, um modelo onde você consolide todos os construtos que já foram trabalhados, as relações, quais são as relações problemáticas, abrir caminhos novos de investigação. Você pode usar a inteligência artificial como um parceiro nesse trabalho? Pode, mas a criatividade é sua, a originalidade é sua. E você está trocando ali. Então, eu vejo muito. O André, volta e meia, a gente conversa sobre ele e fala: não, bati um papo ótimo, né, com o modelo, porque é como se você tivesse a chance de conversar com alguém que é um erudito que está trancado a vida inteira dentro de uma torre, lendo, e aí que já leu tudo, sabe tudo, viu tudo. São pessoas interessantes de conversar, elas não vão ter talvez aquela vivência prática, mas a pesquisa não está vindo ali pronta. Como é que eu uso esse diálogo, essa possibilidade de troca para aprimorar a minha ideia? E a ideia é que a gente use para isso, para aprimorar, não é para terceirizar e não ter trabalho, né? Eu acho que ninguém vai fazer doutorado ou mestrado para não ter trabalho. A gente vem para ter trabalho, mas que trabalho que a gente pode ter mais inteligente, mais interessante, otimizado pelas ferramentas. Eu acho que é muito nisso que a gente acredita e o caminho que a gente acha que a gente precisa perseguir. Perfeito. Tem mais duas perguntas também, eu vou juntar aqui para ficar mais fácil. A Marilane está perguntando se discutir IA, disciplina de metodologia, seria um passo importante. Particularmente, eu acho que deve ser atualizado, tá? Até tenho mencionado, a professora Paula também leciona matéria de metodologia, ela tem bastante habilidade, né? A professora Paula usa IA também, falou assim, ó, vamos discutir. Só que a minha preocupação é em que nos programas seja sim rediscutido as disciplinas de metodologia com IA, mas primeiro se aprenda a fazer pesquisa, depois aprenda a fazer pesquisa com IA. Se você fizer uma inversão, você não vai entender o resultado de uma IA. É a mesma coisa, se eu efetivamente se eu tiver um resultado de um modelo, se eu não souber estatística, eu não consigo interpretar. Então a IA, novamente, ela é meio e não fim. Mas eu acho que efetivamente se torna fundamental uma rediscussão nesse sentido. Agora, juntando aqui com a pergunta da Ju sobre a questão da acessibilidade de IA, acho que é um pouco também nesse sentido. Bem, se nós vamos começar, por exemplo, a discutir mais uso de inteligência artificial no contexto de sala de aula com os alunos, eu preciso dar ferramentas. Como eu mencionei com vocês, a grande parte das ferramentas, elas são pagas. Aí uma discussão que eu tenho feito, outro dia eu fiz uma palestra numa biblioteca, assim como nós discutimos muita parte, por exemplo, de orçamento para aquisição de livros, nós vamos ter que começar também a discutir assinaturas para as universidades de acesso à ferramenta. Por quê? Efetivamente, se na Copiad o pessoal tem acesso a uma plataforma, por exemplo, para fazer extração de dados e analisar, eles vão sair na frente para começar uma pesquisa. Assim, se eu estou fazendo na mão, eu vou perder mais tempo. Então, isso aqui realmente é importante. Essa é uma discussão que acho que a alocação de recursos, né, escassa, de sua grande maioria nos programas, mas acho que vai se tornar de fato fundamental também nesse contexto. E aí tem uma última pergunta aqui, vou passar aqui já para o André, Paulo, se você concordar, para a gente poder bater um papo final. O Eduardo está perguntando o seguinte, André.
com a integralização da IA, como que a integralização da IA está transformando as metodologias de pesquisa acadêmica e quais são os principais desafios para uma literatura recente? Bom, no final, no começo, os desafios são decorrentes da própria fato de ser recente, né? Tem muita experimentação com o próprio método, a própria possibilidade de uso da pesquisa. Agora, o que dá para dizer é que você está tendo um crescimento exponencial parecido com o próprio crescimento da IA, né? Se você olhar, a gente olhar para frente, aonde que esses modelos vão parar em termos de capacidade, né? A gente está falando de ordem de grandeza, né? Multiplica por 10 a capacidade de um modelo desse por ano. A gente está acostumado aí em computação a lidar com o crescimento da lei de Moore e tal, mas o crescimento da capacidade, da inteligência, entre aspas, de um modelo, é da ordem de uma ordem de 10 vezes por ano. Tem sido assim. E para frente, a projeção que se faz é algo similar. Então, esses modelos na pesquisa têm uma série de esforços, né, de incorporar cada vez mais esse potencial por uma razão até que já foi dito aqui. Quer dizer, a academia precisa andar, pelo menos, para e passo, né, com o avanço do uso da tecnologia, especialmente na administração. Então, tem uma tarefa aí que eu acho que é incorporar rapidamente, aproveitar rapidamente esses modelos. Essencialmente, o que eles te dão é a capacidade de analisar dados, de ligar leque, conectar coisas, em certo sentido, facilitando a sua interpretação de uma maneira que não era possível antes. Está falando de conseguir ler com profundidade muitos textos. Então, a ideia do tamanho da amostra, isso tudo começa a ser possível falar de números muito maiores. Né? Estudar efetivamente, investigar, principalmente olhando uma quantidade muito maior de informação. Então, eu acho que é isso. Acho que tem um desafio na pesquisa de administração de, pelo menos, ser para e passo com a incorporação de IA na administração. Por óbvio, né? Por óbvio. E a gente tem que andar nessa velocidade, pelo menos. Eu acho que isso está acontecendo e a gente tem que continuar nisso, porque, sei lá, só para dar um cheiro, quer dizer, a gente está hoje, vamos dizer assim, no nível de inteligência de um aluno do ensino médio muito inteligente. Quer dizer que, vamos fazer uma analogia assim, humana, a gente está nesse patamar. A gente vai chegar em nível de doutorado, digamos assim, 1 ano e meio, por aí. Então, daqui a pouco, você vai ter os modelos de linguagem conseguindo responder, resolver problemas específicos de assuntos que só estão acessíveis no nível de pós-graduação. E isso vai ficar fora da tua pesquisa, essa capacidade vai ficar fora da pesquisa, da sua pesquisa. Não é possível. Por quê? Né? Então, precisa avançar e eu defendo, só terminar defendo que a tecnologia, concordo com o que o Ricardo falou, eu preciso ver como aprender a programar, quer dizer, usar um aplicativo. Aprender a programar tem vantagens, você entende depois o que está acontecendo com o software. Mesma coisa que você aprender a fazer pesquisa e incorporar as ferramentas de igual para igual. Você está no controle, vai estar sempre. Pessoas muito capazes, né, companheiros de pesquisa muito capazes, mas o controle segue na mão do pesquisador. Perfeito. Bem, pessoal, então, agradecer bastante a participação de todos vocês nesse primeiro evento aqui. Fiquem super conectados aqui com os nossos próximos eventos, professora Paula, eu, a professora Patrícia, nós estamos organizando aí outros eventos. Agradecer o tempo de todos vocês aí. O bate-papo está gravado, se vocês puderem ficar com alguma dúvida, quiser voltar a algum ponto, se quiser nos acessar também, tanto o professor André, a professora Paula e eu, nós estamos à sua disposição. Agradecer a Carolina, que está aqui nos bastidores também com a organização para viabilizar o processo. Agradecer a Ampad pelo espaço para que a gente possa conversar. E claro que nós todos aqui tenhamos boas pesquisas, tá? E claro, considere, né, Paulo, de maneira primária aí a revista Hackbar para encaminhar as boas pesquisas de vocês sempre, tá? Então, vou passar para a professora Paula, professor André, para a gente poder já despedindo e fazer o encerramento.
Então, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui falando desse tema que é tão interessante. Eu acho que a discussão foi muito legal, as perguntas foram ótimas, agradecer as perguntas. Essa coisa do que vai acontecer amanhã, amanhã eu conto para vocês, porque no início desse ano eu estava numa crise existencial do que eu ia ensinar em metodologia. Tem alguns alunos meus de metodologia assistindo a gente aí, porque a gente fica muito tempo explicando as fronteiras e as diferenças, né, da abordagem qualitativa, quantitativa. E agora que eu consigo ler e interpretar um volume gigantesco de dados, isso vai continuar fazendo sentido? Esse ano eu optei por ensinar o tradicional, fazer como o Ricardo comentou, ensinar o tradicional, e no final a gente fez um grande encontro para debater justamente, né, sei lá, a fluidez dessas fronteiras e o futuro. Talvez ano que vem já esteja diferente. Eu acho que a gente, na academia, o que a gente tem que ter é sempre esse coração de estudante, né? Essa mentalidade de aprendiz. E a gente continuar se maravilhando com o mundo. Em vez de ficar pensando se a gente vai ser substituído e ter medo das coisas, que a gente tenha a vontade de ver essas coisas acontecendo. É um momento maravilhoso para estar vivo fazendo pesquisa no mundo. É muito legal poder estar vivendo isso tudo. Então, se a gente tiver aberto um pouquinho o coração de vocês para essas possibilidades incríveis que estão acontecendo. Eu acho que a gente já fez aí parte do nosso trabalho hoje. Agradeço muito, obrigada. E até a próxima, né? Em breve. É isso, obrigado pela oportunidade, também colocar à disposição para discutir esse assunto hoje. Esse tempo. Obrigado. Pessoal, então, muito obrigado também então pela presença, estamos à disposição. Fiquem de olho aí nos canais Tampade para os próximos eventos. Pessoal, muitíssimo obrigado, então. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Pronto, já encerrei. Beleza. Obrigado, Carolina. Valeu pela ajuda aí. Até a Nada. próxima.